Amados irmãos, queridas irmãs, de forma muito especial, todos que vieram hoje para celebrar o dia da sua profissão, vivenciada ao longo desse mês, e hoje celebramos juntos com esta novena perpétua em honra a São José. Temos ao longo dos meses, quando chega esta novena, dedicado-nos a mergulhar na grandiosidade do trabalho humano. Porém, se me permitem hoje, diante desta memória que estamos celebrando, voltar o nosso olhar um pouco para essa grande figura, que é a figura de São João Paulo II. Todos nós, em algum momento da nossa vida, quando nos deparamos com algum santo, muitas vezes a santidade deste homem ou dessa mulher, ela é capaz de iluminar a nossa vida e também guiar muitas vezes nossos passos. Para alguns eu já contei isso e peço desculpa se volto nessa história, mas existem dias na nossa vida que, como disse, o encontro com os santos, ele determina alguns passos. Quando eu tinha 19 anos, estava estudando filosofia e no seminário nós tínhamos inúmeras atividades, né? Como um bom jovem preguiçoso, eu achava que era demais, né? E eu fui conversar com um padre que era meu diretor espiritual, um irlandês, já senhor também, e sentei na frente dele, no seu escritório, e comecei a me queixar, né? Dizendo que no seminário tinha muita coisa para fazer, que tinha muita atividade, que a gente não dava conta, que não sei o quê. Bom, eu fiquei ali uns 10 minutos debulhando meu rosário de lamentações, e de repente ele olhou para mim e disse: já acabou? Eu falei: já. Ele apertou o Enter e começou a imprimir uma folha. Ele disse: bom, aqui está o calendário de atividades de João Paulo II, que tem muito mais idade que você, muito mais trabalho e não reclama. Cala a boca e vai estudar, né? Pronto, ele me curou, né? Por quê? Porque ele me mostrou a figura de um homem que eu desconhecia, de um homem que foi incansável na vida e no seguimento de Cristo. Um homem que conheceu na sua infância a dureza da orfandade materna, que na sua juventude perdeu seu irmão, que depois, já jovem ainda, teve que enfrentar os horrores de uma guerra. Ele conheceu o mal de perto quando o nazismo chegou na sua amada Polônia, perdeu amigos, companheiros. Diante do mal que ele fez aquilo que os cristãos fazemos: afogamos o mal com o bem. Diante da guerra, João Paulo II entendeu uma coisa que seria um dos seus legados: o patrimônio cristão da nossa cultura. O nazismo estava empenhado em destruir, e ele, com um grupo de amigos, fez um grupo de teatro para preservar a cultura, a literatura, os valores do seu povo. Depois, terminado a ditadura do nazismo, ele entrou na ditadura do comunismo. E a sua Polônia foi de novo assolada por aqueles que não veem o ser humano na sua integridade. O que fez esse homem? Incansavelmente dedicou-se ao ensino, educação dos jovens, criou um grupo de jovens clandestino. Eles iam acampar e caminhavam quilômetros para que ele pudesse, ao longo do caminho, ficar um pouco mais para trás, e ele ia conversando com cada um dos que o procuravam. Fazia o altar numa canoa, celebrava ali com eles e passava dias falando do Cristo, da Igreja, da dignidade do amor humano. Depois, como Papa, a Igreja pôde contar com a sua vitalidade ao longo de mais de 25 anos. E ele foi o homem que Deus quis escolher para conduzir a Igreja ao novo milênio. Foi ele que abriu as portas santas, foi ele que conduziu a Igreja com bravura e com firmeza, vencendo a ditadura do relativismo,
vencendo dentro da igreja divisões, sobretudo aqui na América, marcada pelo erro doutrinal da teologia da libertação. São João Paulo II foi forte e firme, mas sobretudo ele falava de 3 coisas importantes: a família, os jovens e a dignidade da pessoa humana através do trabalho. Foi incansável na promoção da família, foi incansável na educação dos jovens com as Jornadas Mundiais da Juventude, mas hoje que estamos aqui falando do trabalho, São João Paulo II também dedicava-se muito a compreender a beleza do trabalho humano. Celebrando 90 anos de uma encíclica escrita por Leão XIII, ele escreve também uma encíclica comemorando esse aniversário, e no final ele fala da espiritualidade do trabalho, que era onde aqui eu gostaria de deter um pouco da atenção e concluir um pouco dessa homilia. São João Paulo II dizia que no trabalho humano existe uma espiritualidade e que o Cristo nos mostra em 2 momentos. Em primeiro, o Cristo nos ensina o evangelho do trabalho, não com palavras, mas com a vida. Na carpintaria de Nazaré, no silêncio de todos os dias, Nosso Senhor foi um trabalhador como nós, de sol a sol, trabalhando com as suas mãos de carpinteiro, dedicando-se ao labor. E ali ele nos ensina que o trabalho não é um castigo, mas é uma bênção, porque o ser humano colabora com Deus na obra da criação. O próprio Filho de Deus quis ser chamado filho de um carpinteiro, filho de um trabalhador, um homem que trabalhava como nós. Então o Cristo resgata a espiritualidade do trabalho, porque mostra que ele nos dignifica. E por fim, João Paulo II diz que o trabalho ele é mergulhado na dimensão da Páscoa, morte e ressurreição. O trabalho que depois do pecado original foi marcado também pelo cansaço e pela fadiga, agora muitas vezes tem esse peso também. Todos nós, quando trabalhamos todos os dias, às vezes a gente sente o cansaço do trabalho. E ele diz, aqui é a dimensão da cruz, da oferta, do sacrifício, do oferecimento. Mas ao mesmo tempo existe uma dimensão de ressurreição, quando o nosso trabalho ele ganha o fruto do nosso trabalho, ou seja, ele nos edifica e ele também nos torna mais virtuosos. Então nós conseguimos oferecer a Deus o nosso bom trabalho. É um fruto de Páscoa, é um fruto de vida nova, porque o trabalho nos faz melhor do que somos. Então São João Paulo II nos ensina isso, que o trabalho é um lugar a ser valorizado, porque o próprio Filho de Deus quis assumi-lo, mas depois pela Páscoa é um lugar de morte e ressurreição. Morremos para a nossa preguiça, morremos para o nosso trabalho feito de qualquer forma e ressuscitamos quando somos homens e mulheres mais virtuosos e melhores. Então que nessa noite o exemplo deste grande santo, São João Paulo II, desperte nossa vida, nosso coração, que nas dificuldades da nossa vida nós busquemos nele um homem incansável a continuar no caminho do seguimento do Senhor Jesus.